Salve, camaradas, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, reagindo a Renata Barreto sobre o socialismo, né? Como surgiu o socialismo, né? Na visão dela, né? Antes aí do Karl Marx e tal. O pessoal me pediu assim, eu fiz como eu falei, né? Antes não a conhecia, né? Como me mandaram. E aí eu tive, né, o desprazer de conhecê-la, e aí fiz um reagindo, e o pessoal gostou bastante, e me pediram, mandaram tantos vídeos para eu comentar, e assim, não dá para fazer todos, porque assim, não tenho paciência muito para ouvi-la, né, infelizmente ela, vocês vão ver de novo aí, ela mente para vender o curso dela. É uma pessoa que, no meu ver, né, que mente para se beneficiar é mau caráter. Mas, enfim, é o jogo do capitalismo. O capitalismo é isto mesmo, é mau caratismo, é passar por cima, é ter o lucro, né, ganhar dinheiro a qualquer custo, a qualquer forma, para poder acumular mais ainda, porque a gente não sabe o amanhã. O amanhã é outro dia, certo? E tomara que passe, né? Vai passar, se Deus quiser, né? Em nome de Jesus, como diria os conservadores de Deus, né? De Jesus, enfim. Então vamos lá, né? Chega de lero-lero, vamos lá, tá? Quem quiser também nos seguir nas redes sociais, vai lá no Instagram, clever.cavalcante, tá? E também aí no Twitter, Clever Cavalcante com Temudo, enfim, tá? Vamos lá ver essa cidadã. Mas eu queria que você tentasse explicar para a gente, Vilela. Um pouco mais reduzido do que essas 35 horas, mas essa briga constante entre capitalismo e socialismo, eles se equivalem ou não tem nada a ver uma coisa com outra, as pessoas confundem? Ou é capitalismo, ou é socialismo, ou é real isso? Não entendi a pergunta, o que é... É para ela pensar, né? Ela jogou para pensar. Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra são opostos mesmo. Qual é a definição de cada um? Então, o capitalismo, ele foi uma evolução natural do comércio. Então, para a gente entender o capitalismo, que é o que eu faço no curso, eu volto lá para trás, desde a Idade da Pedra, onde existia um pequeno... Assim, já falou do curso, né, dela, tal, assim, não começou bem, né, não foi uma evolução do comércio, assim, propriamente dito, né, o comércio, comércio em si, tá, a troca, tá, não se caracteriza um capitalismo, tá, já está errado, mas vamos lá. E no comércio incipiente, pouquíssima produtividade, que apenas havia um troco, um escambo ou qualquer coisa do tipo. E como a vida era muito difícil, então até por isso que existia um papel muito separado da mulher e do homem, porque a vida é muito difícil, você morre de resfriado, o homem precisava sair para caçar e a mulher cuidava dos filhos e da casa, da caverna, da cabana, qualquer coisa assim. Então você precisa entender que a gente veio disso, né? E que a sociedade demorou muitos séculos para evoluir até o que a gente tem hoje. E aí foi vindo outras civilizações, foram aprendendo a fazer comércio. Então você pega os fenícios, por exemplo. Os fenícios, a civilização fenícia fica onde hoje é o Líbano. Líbano, Síria, mais ou menos. É porque ela acha que... E eles eram... Ela acha que tudo que é troca é comércio, né? Assim, né? Na época, né, a pessoa fazia alguma coisa, produzia, né? Cada um produzia suas coisas, o pessoal tinha sua terra, produzia, né? Tinha troca, né? Entendeu? Então, assim, mas tudo bem. Vamos lá. É uma terra que não é fértil, não é um lugar assim fácil, é uma terra pequena. Só que eles se transformaram numa civilização muito importante por causa do comércio. Começaram a fazer conquistas ali pelo mar Mediterrâneo e foram entendendo que eles precisavam dominar a navegação e o comércio. Assim eles enriqueceram. Isso aconteceu na Mesopotâmia, aconteceu no Egito, aconteceu em outros locais, e os portos, as regiões portuárias, as cidades portuárias acabavam crescendo muito por causa desse comércio. E assim você ia desenvolvendo aqueles locais, mas com uma produtividade ainda muito pequena. A riqueza do mundo ela era perto de zero
até 1800. Porque a produtividade era pequena, você não conseguia produzir em massa. Então, os consumidores eram só a classe nobre, só os aristocratas, só o pessoal ligado à monarquia. Porque assim, o comércio é assim, tudo bem, vai pela troca, né, econômica, mas compra e venda de bens. Né, a troca em si, naquela época, podia caracterizar comércio e tal, mas não se tinha uma noção, uma ideia de comércio, né? Então, que seja aqui por uma totalidade por moeda, né? Em troca desse tipo como é hoje, tá? Mas enfim, compra de bens, tal. E também eles tinham essa obsessão, né? Essa coisa do capitalismo que era acumular as coisas, né? Em fazer algo grande, escala, não, faziam para eles, né? Produziam, como os índios produziam o que eles tinham, 4 horas, então, sossegava, passava o dia descansando, fazendo as coisas, e depois, outro dia, a mesma coisa, 4 horas, fazia ali a colheita, a produção, enfim. Tá? Mas vamos lá. Já tinha agricultura, mas imagina que você não tinha ferramentas, ou você tinha ferramentas muito incipientes. Tinha como produzir para muita gente. Exato, você não conseguia. As ferramentas que foram desenvolvidas no meio da Idade Média melhorou a pra quê produtividade pra tanta do gente? mas assim, você melhorar a produtividade de algo muito pequeno, a diferença não é tão grande. Na Idade Média você tinha uma situação de que as Porque assim, se ela disse que tinha troca, se tinha um comércio, né, então já existia o comércio. Então, com a necessidade de fazer uma fábrica de alguma coisa, né, de gado, por exemplo, uma matadora, uma coisa desse tipo. Pelo rei, então você tinha o rei distribuindo para os nobres, e os nobres faziam a proteção militar, né, do rei. Você tinha os servos, e aí esses servos faziam a produção e entregavam uma parte dessa produção para o monarca. E aí, se eles quisessem usar o moinho, que era do monarca, eles tinham que pagar por isso em produção. Então, imagina que praticamente todo mundo passava fome, ou tinha uma vida assim, extremamente difícil, você não tinha acesso à medicação, você não tinha... Passava fome, ou talvez tinha, né, né? Então, assim, ela é sempre muito vaga, né, nos conceitos dela, nas coisas dela, tudo no achismo, tudo numa ideia, né? Eu vi outro vídeo dela, você vê que é o mesmo discurso, é um discurso ali de sempre, para encaixar, para poder vender o livro dela, né? O curso dela, livro não, curso, né? Acho que ela tá nem escrever, o curso dela, né? Então, você vê que é bem vago. Para esse desenvolvimento, né? E aí, passado esse tempo, você foi para o mercantilismo, ali a partir do século XV, onde já tinha havido um desenvolvimento maior pelo comércio, só que existia uma cabeça protecionista, que infelizmente muitos políticos têm essa cabeça até hoje, achando que a economia é jogo de soma zero. Então, eles acreditavam que você pegar roupas produzidas na Índia era ruim, porque a Inglaterra iria ficar mais pobre por causa disso. Só que, na verdade, não é assim que funciona. A economia não é um bolo único, a riqueza não é um bolo único que você divide, você só vai mudando de mãos. O pessoal entendia que se eu estou deixando outro país forte, eu estou ficando pobre. Isso. Existe esse entendimento até hoje, infelizmente, que é um entendimento marxista, inclusive. Olha, assim, existe um entendimento até hoje, né? Mas de onde? Né? Aí ela fala que é do marxismo, né? O marxismo nunca disse isso, eu nunca vi em canto nenhum, né, dele dizendo que se um país puder ficar rico, outro ficar pobre, ou se... Eu nunca vi isso. Gostaria muito que ela dissesse essas referências. A gente entende assim, que, lógico, um podcast é uma conversa de botequim, né, assim, de bar, né, bem informal. Então, assim, lógico, eu nunca vi uma conversa num bar, né, a pessoa dizendo, né, então, segundo a referência que eu vi, então, lógico que não, a pessoa vai falando e até entendo o lado dela, tá ali jogando as coisas, né, mas assim, como você está proferindo algo para uma ideologia, né, para atacar uma ideologia, né, tentar convencer, né, aí sim você está tentando, né, convencer as pessoas que o capitalismo é bom e o socialismo não presta, então você tem que ter a fundamentação. Eu não posso chegar aqui e dizer, eu acho, eu acredito, né, ou me disseram. Não, eu tenho fundamentação, como depois do vídeo vão estar todas as referências naquilo que eu falei aqui,
na descrição deste vídeo. Errado, porque aí não é questão de opinião, são fatos. Então eu ganhar dinheiro não vai deixar você mais... Olha, de fato, né, eu ganhar mais dinheiro não deixa você mais pobre. Olha, teoricamente, dessa forma que você está falando, não. Porque se eu ganho mais dinheiro, você não vai ficar mais pobre. Mas se eu tenho mais oportunidades e você não tem, você vai ficar pobre. Se nesse podcast você não fosse, né, não sei como é que é a sua história, não sei se você paga para estar aí, alguma coisa desse tipo, mas se ninguém lhe chamasse e se você não vendesse o curso, você conseguiria sobreviver? Você ficaria rica? Essa é a pergunta. Né? Então, se então, eu fico rico, estou ganhando dinheiro, né? E você não está vendendo o seu curso, você não está, né? Então você fica pobre. Mas pobre e vice-versa, a gente constrói riqueza, né? Riqueza é infinita de ser gerada, então você pode ir gerando riqueza infinita. Os recursos naturais não são infinitos, mas a constrói riqueza pode ser gerada infinitamente porque você vai transformando a maneira que você utiliza esses recursos. Então, se você pega o Elon Musk, por exemplo, o Jeff Bezos e outros bilionários que estão indo... Olha, ela adora, né, falar desses bilionários, né? Só fala desses dois, né? Tem vários, tá? Mas ela só fala desses dois. Né? Primeiramente, entender que o capitalismo, né, ele é um sistema econômico que visa ao lucro e acumulação de riqueza. Está baseado ali na exploração, tá? Das pessoas, né, que detêm o meio privado de produção, certo? Então, pode ser máquinas, indústrias, enfim, tá? Bom, assim, ela entender também, né, ressaltar aqui o seguinte, que a Inglaterra houve uma prosperação, né, considerável, né, de classe ali mercantil, né, fazendo com que a acumulação, né, capital ali fosse bem acentuada. Outro fator bem interessante, importante, foi o desenvolvimento mercantil inglês, alinhado com o desenvolvimento do país como potência colonial, que ali garantiu aprimoramento da manufatura, etapa embrionária, né, da indústria. E ali consolidação trabalho assalariado, depois criou, né, bem precário, né, um corpo de pessoas, condições, enfim. Tá? Então, assim, ela fala bem do Elon Musk, né? Então, assim, eu vou trazer aqui uns dados. Né? Pronto, o Elon Musk, né, o pai dele herdou a herança do pai, né, que explorava os africanos numa mina, né, de esmeralda, certo? Tá? E, ou seja, com a exploração de outras pessoas, aí sim ele ficou rico. Tá? Aí que você disse que a pessoa fica mais rica, a pessoa fica mais pobre, é nessa forma. Então, ou seja, ele explorava, né, as pessoas, como todo bilionário, né, explora, tá? Não paga imposto, tá? Eu vou dizer aqui, tá aqui as fontes, tudinho para mostrar, tá? Então, ou seja, vamos lá. Deixa eu falar do Musk e do Bezos, que eu vai falar também, né, eles se livraram por anos, tá, do imposto de renda dos Estados Unidos. Então, aquele conceito seu que se eu fico mais rico, outra pessoa fica mais pobre, tá aí, ó. Sim. Então, enquanto eles estão ficando mais ricos, mais bilionários, os outros estão ficando mais pobres. Porque esse imposto, tá, que deve ter ser pago, né, e a exploração que eles fazem, tá, né, explorando as pessoas, e que pagam míseros salários, né, poucos salários, explorando horas, se isso fosse de fato para a educação, saúde, principalmente no Brasil, né, muitas pessoas não ficariam tão pobres como estão, tá certo? Então, você vê que a sua ideia cai por água abaixo. Tá? Então, de acordo com o grupo sediado em Nova York, afirma que o da Amazon, né, o Jeff Bezos, não pagou nenhum imposto federal entre 2007 e 2011. Tá? O Musk também livrou-se das taxas em 2018. Ambos estão nos topos, né, dos mais ricos do mundo, tal, enfim. Tá? Ficou aí mais de 15 anos sem pagar, né, nada de imposto, tá certo? Então, os dados jogam por terra
o mito fundamental do sistema tributário americano, que todos pagam sua parte justa. E os americanos mais ricos pagam mais, tá? Não, certo? Então, ainda aqui, ó, durante a pandemia, tá, não pagaram a sua parte justa, ou seja, reagiu ali o presidente democrata do Comitê de Finanças do Senado, Ron Wyden, tá? A ação mostra aqui, por exemplo, que investigou Warren Buffett, que você também não fala desse cara, não sei porquê, pagou só 0,10% entre 2014 e 2018, tá? E o pai de Elon Musk, né, administrou uma mina de esmeralda na Zâmbia, tá? E destinou os fundos para sua fortuna na África do Sul, tá? Que bonitinho. E sabe o que? Durante o Apartheid, período implementado ali pelo Partido Nacional do país, que de 48 a 94, se não me engano, foi conhecido pela segregação racial, minha jovem, tá? Favorecendo ali a elite branca, né? Feito você, branquinha, tá? Ao excluir pretos de postos de trabalho, obrigando a exploração de em empregos análogos à escravidão, né? Como a mineração de pedras preciosas, fundamentais para a projeção financeira sul-africana. Ou seja, ficou rico explorando, por isso que sempre falo que ninguém nasce rico, nasce para explorar, tá certo? Feito chocolates suíços, né? Que a delícia, né? Que é que eles fizeram lá, o pessoal trabalha 4, 6 horas na Suíça, tá? E instalaram as fábricas na África, onde, né, os menininhos lá trabalham 14, 16 horas por dia e ganham $60 por ano. Então, coisa linda, né? Então, mas empreendedorismo, cara, conseguiu, o cara foi e tal, né? Vamos lá. Para o espaço. Existe possibilidade de exploração de recursos naturais desses locais. Ou seja, isso só é possível porque existe dinheiro para isso. Exato. E o Elon Musk conseguiu hoje fazer uma viagem espacial cair de preço acho que 10 vezes, uma coisa assim. Então, beleza, vamos. Olha o raciocínio dela. Então, o Elon Musk, né, que em vez de pegar essa fortuna dele, né, depois eu vou fazer até outro vídeo, né, falando sobre isto, tá? Poderia ajudar outras pessoas que ele. Você acha que ele está querendo ir para lá para quê? Não, eu vou para lá porque eu quero baratear, porque eu quero que meus funcionários, né, o pobre, vá para fazer. Eu vou para Marte, vou para Júpiter, vou para a Lua, né? Minha filha, o pessoal está conseguindo nem do Rio para Cabo Frio, está conseguindo ir nem de Recife para Porto das Galinhas, está conseguindo nem ir de São Paulo, de Mogi para Bertioga. Pelo amor de Deus, minha amiga, você sabe, baratear. Nossa Senhora. Então, esse entendimento dos mercantilistas de que havia a economia era jogo de soma zero fazia com que eles acreditassem que o país só seria rico se ele acumulasse metais. Então ele ia para outros locais para tirar os metais daquele lugar e guardar, porque ele achava que isso que era o que faria a diferença para eles serem ricos. Conforme o tempo foi passando, alguns... Foi em algum momento isso mesmo? A riqueza nunca foi sobre isso. Só que esse era o entendimento que eles tinham naquela época. E o que adianta você ter um monte de ouro se você não tem o que fazer com ele? Você guarda ele lá no cofre e aí? Como é que você gerou riqueza com isso? Não é assim que você gera riqueza. E aí, como é que... Só pensa em gerar riqueza, tá? Mas por que tem que gerar essa riqueza, né? A riqueza prevalece porque você não sabe do amanhã, tá? Então, amanhã pode vir a pandemia, você pode perder tudo, pode quebrar, pode... Então, você precisa acumular gigantescamente, porque o capitalismo é isto, né? Faz com que você tem que acumular, né? E outra coisa que é a questão, né, que, além disso, né, você fica refém dessa situação, né? Você tem que acumular, diferentemente do socialismo, que você não precisa ter essa necessidade. Começaram a aparecer alguns teóricos, né, alguns filósofos e economistas que prestaram atenção nessas coisas. Então, David Hume, os fisiocratas, depois o Adam Smith, que foi o primeiro a entender de fato o que era aquele fenômeno que estava acontecendo. E aí veio a Revolução Industrial ali a partir de 1800, alguma coisa, pouco antes de 1800, mas 1800 é um número redondo para a gente lembrar. A Revolução Industrial foi uma forma não homogênea de as coisas começarem a acontecer de forma a massificar a produção. Então, as pessoas saíram voluntariamente
do campo. Olha, é absurdo. Vamos lá, vamos falar do David Hume primeiro. Embora os dois tenham sido, você vai falar também, acho que Adam Smith, enfim. Embora os dois tenham sido grandes, né, defensores do comércio, né, o Hume idolatrava a classe mercantil, beleza, classificando-se como heróica e tal. Enquanto o Smith apoiava o capitalismo, né, mas indicava a necessidade de controlar a tendência, tá, dos comerciantes de agir contra o interesse público. Tá? Então, essa questão do né, interesse para com o público. Né? E também o Smith reconhecia que a riqueza provém da divisão do trabalho, certo? Que deixa a pessoa alienada, ou seja, a pessoa não sabe como é feito o processo todo daquele trabalho que ele executa, porque existe a divisão do trabalho. Tá? Então, mascara, né, a ideia de como é feito tudo aquilo ali, ele não sabe, porque só faz parte, né, de uma etapa, do processo da empresa. Tá? E também o Smith reconhecia a riqueza que provém da divisão do trabalho, enfim, né, e especializando, você passa a vida se especializando, né, em uma única tarefa, não ter a oportunidade de usar a mente, de se tornar, acaba se tornando tão estúpido e tão ignorante, né, quanto é possível alguém, né, se tornar, porque você só fica bitolado naquela atividade, naquela função. Tá? Isso ela não comenta, né, isso ela não fala. Então a solução para Smith era a intervenção do Estado para prover aí a educação para todos, né, especialmente para os filhos, né, dos pobres. Né. Para Hume, a riqueza vem do bem, né, era um bem. Então, ou seja, ele ajudou a mudar a mentalidade das pessoas. Né, então, essas coisas assim, ela não comenta. Né, que sua pregação é de que não há, tá, mérito na pobreza, nem problema no luxo. Certo? Tranquilo, né? Ninguém reclama que você, né, viva no luxo, viva, tá? Não estamos dizendo isso, estamos dizendo que, né, estamos falando das pessoas que detêm as fábricas, detêm o meio de produção e que exploram as pessoas, tá? Ninguém está falando que você não possa ter, né, seu dinheiro. Como já falamos, capitalismo não é referência de dinheiro, não é isto, tá? Certo? Então, ele assegurava que a felicidade, né, segundo ali o Smith, tá, está ali dentro. Né, não apenas confundir os meios, né, de riqueza e poder com os fins verdadeiramente de, né, felicidade, como inadvertidamente sacrificamos os fins em prol dos meios. Jovem. E começaram a ir para as fábricas porque a fábrica estava pagando mais. Sim, tá. Tá. Então, assim, na Revolução Industrial, minha jovem, assim, as pessoas tinham suas terras, tá? Tinha suas plantações, vivia daquilo. E aí chegaram algumas pessoas e disseram: essa terra agora é nossa. Você vai trabalhar para mim ou vai embora. Então, assim, não é que elas, né, estavam lá, tinham suas terras, tinham suas coisas. E aí, sabe de uma coisa? Eu vou embora, vou para a cidade para ganhar dinheiro, porque lá é o negócio, lá é a coisa. Sem noção essa mulher, cara, sem noção. Era ficar no campo morrendo de fome e ter vida nas cidades. Então as cidades foram sendo construídas de forma desordenada. Não foi um movimento homogêneo, simples, fácil, tranquilo. Não foi uma transição tranquila, mas foi muito importante porque a partir da Revolução Industrial, pela primeira vez na história, o trabalhador também se tornava consumidor dos produtos que eram fabricados nas outras fábricas. E esse era o objetivo principal. Cara, ela assim, eu não sei se é, cara, assim, olha só, acho que vocês já estão cansados de ver o filme Tempos Modernos, né, do Chaplin, né, que ele faz até aquela, o filme, né, a sátira que ele faz, né, tem uma cena que ele entra na máquina como se a máquina estivesse engolindo ele, né, e ele queria, na época, fazer que o filme fosse colorido, falado, né, tal, e aí de encontro com a proposta do filme, que justamente, né, era ele fazer uma crítica a essa revolução. Então eu vou fazer algo bem revolucionário, então ele fez preto e branco, mudo, tal, enfim, e aquela questão. Então, ou seja, a pobreza era tão grande
que a pessoa queria o mínimo para comer. Tanto que ele nem sabia qual era a fábrica, o que ia fazer, ele queria trabalhar, porque a miséria era muito grande, porque usurparam as terras de muita gente. Entendeu? Então, a pessoa, mal tendo, ele vai agora consumir coisa de outra fábrica, outras coisas, né? Vou comprar um sapato de couro, vou comprar... Porque antes o agricultor, ele não era um consumidor, ela fica até... comia uma parte do que ele produzia, e ele tinha, existia um pouco de comércio dos excedentes, mas o excedente era muito pouco e o comércio era muito pequeno. Ele não tinha acesso, por exemplo, hoje você vai no supermercado, você consegue comprar um salmão da Noruega, você consegue comprar um queijo da França. Certo que ele conseguia comprar. Uns R$500. Você tem, o Brasil acaba ficando um pouco mal acostumado à nossa ideia, porque aqui você consegue ter tudo muito fértil. Você produz muita coisa no Brasil, você produz gado, você produz a agricultura aqui é muito forte, então a gente tem muita fruta, muita... Agora... A agricultura é muito forte porque tem incentivo gigantesco, né? O agronegócio tem uma gigantesco, tá? Do governo, tá? Que eles não pagam imposto, muita coisa desse tipo, né? E se a gente tivesse uma reforma agrária, aí sim a gente podia falar nesse sentido, tá? Então, a gente está falando aí de empresários, né? Não estamos falando de pequeno agricultor, né? Que seria muito mais, né? Hoje teríamos muito mais, né? Produtos baratos, né? Se a gente tivesse uma reforma agrária, que a pessoa pudesse lá produzir suas coisas, tal, enfim. Pega um país, sei lá, Estônia. Tipo, um país desse tamanho, num lugar frio pra caramba. Como que você vai crescer se você não produzir e não fizer comércio internacional? E a partir desse entendimento... Olha, não necessariamente tem que fazer um comércio internacional, tá? Porque assim, você está produzindo, tá? E está circulando lá o dinheiro. Tá? Você está pagando o seu funcionário, ele vai e compra, certo? Não necessariamente precisa exportar. Tá? Tem terra, tem lugares próximos, pode comprar, circula, vem turismo, então assim, entender lá que a Estônia é liderada a economia lá é liderada por serviços, tá? Ou seja, com finanças, tecnologia e transporte, tá? E quero ver se ela vai falar que lá o transporte é gratuito. Se ela vai falar, vai nada, né? Governo republicano, parlamentista. Os países que foram abrindo seus comércios e entendendo que era mais importante fazer esse capitalismo de livre mercado foram os que ascenderam mais. A própria Estônia, que eu dei aqui como exemplo, é um excelente exemplo, que eu até conto a história inteira no meu curso, que eles foram Estado soviético forçado por 51 anos. A União Soviética, a Rússia, né, invadiu os países do leste europeu tem que falar, a primeira né? vez, aí vieram os nazistas, ficaram 4, 5 anos, e depois que acabou a nazista nazista entrou, né, por um bom tempo, tá? E aí eles, né, a União Soviética, na época, né, salvaram, né, a turma lá, enfim. Então, assim, também a divisão da administrativa, né, tem lá 39 municípios, né, 15 rurais, enfim. E outra coisa que fortalece muito o desenvolvimento da Estônia é a questão da religião, minha jovem, tá? Que lá é ortodoxa, né, e a cristã, né, 2,2%, e 54% da população não tem religião, tá? E depois eu explico bem o porquê que isso fortalece bem o crescimento do país. Por mais 46 anos. Quando acabou a União Soviética em 91, e a cortina de ferro foi levantada, esses países estavam completamente dependentes da economia da Rússia, quebrados, com a tecnologia atrasada em relação ao Ocidente, né, Europa Ocidental. Mas aí todo mundo estava, né, jovem? E aí o que a Estônia fez? Eleger todo mundo em guerra, bem oposto ao que era o modelo soviético, que era o Mart Laar. Ele está vivo ainda, discípulo do Milton Friedman, e ele começou a liberalizar a economia, mas não só isso. Essa, como ela é assim, né, tem uma falácia bem interessante, né? O Friedman, que ela, né, citou aí, ele era que os executivos, né, das empresas são funcionários dos acionistas, né? O dever deles é maximizar o lucro, tá? Então, ou seja, o pensamento é maximizar o lucro, tá? E, portanto, os preços das ações ao longo do tempo, tal, enfim, embora essa abordagem tenha sido
né, amplamente adotada para executivo das companhias nos Estados Unidos e no Reino Unido ao longo dos 50 anos. Tá? Ou seja, uma lógica básica foi ali mal interpretada por muitos, né, observadores, a ideia é que as empresas devem privilegiar os investidores a custo dos trabalhadores mais antigos, e aí acharam isso abominável. Tá? E ela fala essa liberdade de mercado, essa liberdade, né, agora mesmo queriam taxar, né, a Shopee, né, as outras empresas aí né, da China e tal, né, mas não é livre comércio, não é livre mercado, então por que vai querer taxar essas empresas? Né? Então, assim, eu não entendo, né? Então, enfim. Não adianta você só abrir o mercado se você não tem instituições fortes, porque aí você não tem lei que puna, que coíba a corrupção. Ele precisou fazer reforma monetária, precisou fazer reforma nas legislações. E com isso, rapidamente eles se transformaram num dos países mais ricos da Europa. O PIB per capita deles é 3 vezes Rapidamente não, demorou um bom tempo. Em apenas 30 anos, eles são um país extremamente rico. Rápido, 30 anos. Eles produzem muita tecnologia, né? É o primeiro país do mundo a ter residência digital. Então você não mora na Estônia, mas você quer ter uma empresa na Estônia e você quer absorver todo aquele meio ambiente corporativo da União Europeia. E você consegue fazer isso digitalmente, aplicando para uma residência digital na Estônia. Foi o primeiro país que fez isso. Eles foram o primeiro país do bloco soviético, antigo bloco soviético, a entrar para a União Europeia. E eles têm um nível de desenvolvimento que eles criaram lá foi absurdo. Começou a trazer dinheiro de fora, né, investimento estrangeiro. Então, são exemplos muito interessantes que a gente tem. Claro que a Estônia é um país muito pequeno, é diferente do Brasil, mas você tem hoje o Brasil numa posição muito baixa em termos de liberdade econômica. Então, para você conseguir chegar, claro que tem coisas que talvez... Liberdade econômica bem, citou a questão de corrupção, mas todos... Né? A corrupção está no mundo todo. Lógico que empresas não querem resultado disso, né? Não querem se instalar lá. Tá? Mas assim, no Brasil, a liberdade financeira, a liberdade de trabalho, no caso financeira, né? Às vezes a dificuldade de obtenção de crédito, a concentração bancária, as taxas de juros, 500% ao ano, tá? Que são elevadas, além da dificuldade de operação de crédito, são os grandes empecilhos para um melhor desempenho. Né? Déficits públicos elevados, né? Dificuldade de controle dos gastos públicos, como o seu presidente, deve ser bolsonarista, o seu presidente aí gastando horrores para tentar se reeleger, para não ser preso, né? Porque ele sabe que vai ser preso, né? E ele pode ser desde 2016, né? Mas, enfim, então ele sabe que vai ser preso, então está fazendo tudo isso, né? Então, calotes recorrentes, né? Que está fazendo aí, né? Das dívidas fiscais, né? Práticas como suborno, extorsão, né? Que ele faz, nepotismo, funcionário fantasma, né? Rachadinha, então tudo isso, né? Reduz a confiança no Brasil, meu jovem. Tá? Então, se explique direitinho as coisas, né? Aumentando aí muitos custos também na atividade econômica. Isso aí você não fala. Talvez não desse certo no Brasil, porque é diferente, mas uma coisa que daria certo seria federalizar o Brasil, como é o caso dos Estados Unidos. Cada estado tem a sua liberdade. Exato. Maravilha. É diferente a necessidade do Amazonas e do Rio Grande do Sul. O país é um país continental, é muito grande, você tem muitas coisas envolvidas ali. Então, pegar as coisas que deram certo nesses países e observar o que deu errado é fundamental para a gente conseguir ir para algum lugar que faça sentido, porque, no fim, o objetivo nosso é que as pessoas prosperem, ganhem mais dinheiro, que o país fique mais rico, que a pobreza diminua, seja extirpada, e não existe como fazer isso sem liberdade econômica. Jovens, meus caros, tá aí as falácias dessa jovem, né, que é só para vender o curso dela, né, e você fica, né, perplexo, né, como diria meus amigos, fica perplexo, né, porque assim, né, a desigualdade sempre vai existir com o capitalismo, porque ela falou aí, ganhar dinheiro, como se, né, quem nasce, né, na favela, quem nasce, né,
sem condições, sem quem nasce sem os pais ricos, né, como se fosse mais fácil, né, como se fosse fácil. Não, é só você querer que você vai ser um Elon Musk da vida, né, Jeff Bezos, né, que é uma fácil, que só cita esses dois. Né. Então é isso, meus caros. Fique aí para o próximo react dessa Renata Barreto, que é para mim, né, é um mau caráter, né, porque ela mente descaradamente, né, para poder vender aí os seus cursos. E fique até o próximo vídeo. Até lá, camaradas. Acorde e lute.